Tem alguém aqui, é uma semana voltada para o reencontro de pessoas que já andaram conosco nos caminhos do Senhor e se afastaram um pouco, né? Eu vou usar esse tema, se afastaram um pouco. Tem alguém aqui que está um pouco afastado? Só um pouco? Não, né? Não tem ninguém hoje, né? Tem os nossos amigos que não são batizados ainda, né? Tem, hoje tem, não tem? Tem o Danilo ali, né? A Vitória. Vai dar certo, né, Vitória? Eu estava conversando com a Vitória um dia desse e disse que é difícil, mas não é impossível, né? Irmãos, embora não tenha nenhum irmão que está afastado, que está nos visitando hoje, tem a parte do sermão que é para essas pessoas voltadas e tem a parte que é para vocês mesmos, viu? E embora a gente sabe, né, que a pessoa não se afasta de uma vez da igreja, né? Ela não acorda de manhã e diz, hoje é sábado, mas eu não vou mais para a igreja não. Quer saber? Eu não vou mais de jeito nenhum. Pronto. Não é assim que acontece, né? A pessoa deixa de ler a Bíblia, deixa de orar. Talvez tenha alguém aqui que só esteja orando quando vem para a igreja. Talvez tenha alguém aqui que só lê a Bíblia quando vem para a igreja. Nenhum versículo por dia a pessoa lê. E pior, nenhum por semana a pessoa lê. Eu não estou falando nem das pessoas que não conseguem ler direito, não sabem ler direito, ou tem problema de vista. Eu estou falando das pessoas que conseguem ler, que tem a Bíblia em casa, às vezes mais de uma, e não lê. Essas pessoas estão com o pezinho já querendo se afastar. E, infelizmente, elas nem percebem. Infelizmente. Eclesiastes 7:2 diz que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Isso quer dizer, irmão, a palavra de Deus está dizendo, né? Que é melhor ir numa casa que tenha luto, porque lá nessa casa as pessoas dão mais valor para a vida. As pessoas dão muito mais valor para a vida quando elas estão passando por uma dificuldade. As pessoas dão valor para o dinheiro quando eles estão passando por necessidade. E as pessoas elas dão mais valor para Cristo quando eles estão precisando de Cristo. Infelizmente, irmãos, a gente dá mais valor àqueles irmãos que se afastaram só quando eles se afastam. Já percebeu isso? Quando aquele irmão está aqui dentro da igreja, a gente... o irmão está aí, vem para a igreja. Está aí, é nosso pequeno grupo, deixa aí. A gente nem se importa. Agora, quando ele se afasta, a gente... rapaz, vamos atrás daquele irmão. Infelizmente. E o verso 3 fala que é melhor o choro, a tristeza, do que o sorriso. Ele não está dizendo que ele preferia estar na tristeza, não. Mas ele está dizendo que é na tristeza que se faz o coração forte. É quando a pessoa se afasta de Deus, se desvia, experimenta o pior do mundo, que é a solidão, o afastamento de Deus. É nesse momento que a pessoa começa a sentir no coração ali que Jesus quer ele de volta. E é nesse momento que ela começa a se tornar forte. Mas voltar para cá é infinitamente mais difícil do que vir a primeira vez. Porque vir a primeira vez você vem sem compromisso. Alguém lhe convidou, você chega aí, eu vou só assistir, eu não preciso estudar a Bíblia, eu não preciso orar. E a pessoa vai aprendendo e vai criando gosto. Mas quando a pessoa se afastou e vem a segunda vez, retornando, pode ser até num programa como esse, né? Que convidaram, rapaz, eu não vou não. Porque todo mundo já sabe que eu fui da igreja, me afastei, fiz as coisas erradas. E todo mundo sabe. Todo mundo da igreja me viu por aí. E agora se eu voltar para a igreja, todo mundo vai dizer, lá vem o afastado, o desviado, já quer voltar para a igreja de novo. Tem um escritor inglês que disse que a comédia é tragédia mais tempo. Ele queria dizer que não importa o momento difícil que você passou, se você esperar o tempo daquela ferida cicatrizar,
você ainda vai conseguir rir daquilo. Não sei se você já parou para pensar que quem já passou por um momento difícil, um momento de tristeza, aí aquilo passa, tudo passa, aquilo passou. E aí quanto mais tempo passa, passa 1 ano, 2, 3, 10, 15, e agora você consegue se lembrar e você consegue até achar graça daquilo. Eu lembro que uma vez nós ia para o Cipual, o pneu do carro furou, de madrugada. A polícia chegou para pegar nosso carro. E ali com o pneu furado e sem gasolina, né? Tava ruim, né? Rapaz, eu fiquei muito desanimado, triste. E a polícia passou ali, viu a gente parado, né? Olhou pela placa, não abordou a gente, mas tacou uma multa bem boa. E aí, só soube tempos depois, né? Que tinha multa. Mas, naquele momento, naqueles dias ali, eu fiquei muito triste, desanimado. Mas hoje eu me lembro, eu passei a achar graça daquilo. Toda vez que eu passo lá no local, eu disse, foi bem aqui que o carro quebrou, que eu passei aí com a madrugada toda trocando um pneu aí, e andamos até o posto sem gasolina. Irmãos, não importa o quanto você se afastou de Deus, o quanto você sofreu lá. Jesus, ele pode te resgatar, pode trazer você para cá, e um dia você vai olhar para o passado e vai se sentir feliz, lembrando dos momentos difíceis que ele lhe livrou. Amém? E eu sei que não tem ninguém aqui que está afastado, mas eu estou falando porque todo mundo aqui é candidato a 2 coisas. Primeiro, ao céu, e segundo, a se desviar. Enquanto você estiver vivo, se você não vigiar, não se esforçar, não correr atrás, você é um candidato a se desviar, infelizmente, enquanto você estiver vivo. Porque depois que a pessoa morreu, pronto. Morreu em Cristo, salvo, pronto. Só aguardar Jesus. Mas se você estiver vivo ainda, não desista, irmão. Persista. Amém? Novamente forte. Para a gente ser forte, a gente precisa passar por uma etapa, né? Por várias etapas. O sermão de hoje ele vai falar sobre isso. Que a gente precisa passar por algumas etapas para a gente ser um cristão forte. O cristão forte não é aquele que sábado vem para o culto, mas já chega tarde, já fica pensando, já está na hora do almoço, bem que podia terminar um pouquinho antes. É aquele que está usando o sábado para outras coisas. Esse aí não é o cristão que a gente quer falar hoje. A gente quer falar do cristão forte, aquele que não tem medo de chamar o pecado pelo nome. É esse cristão que o sermão quer fazer a gente pensar hoje. Quer fazer a gente pessoas que leem a palavra de Deus, que oram e que vão buscar aqueles que estão afastados. Sabemos que, infelizmente, irmãos, quanto mais a gente se aproxima do fim dos tempos, dos últimos dias, as coisas vão ficando mais difíceis. E ser um cristão forte há 10 anos atrás era muito mais fácil do que hoje. Ser um bom pai há 10 anos atrás era muito mais fácil do que hoje. Hoje em dia é muito difícil criar um filho, né? Não estou nem falando financeiramente, né? Eu estou falando das influências do mundo, né? Que antigamente, até a gente conversando lá, a gente trabalhando com as crianças, né? A gente fez algumas reuniões, a gente conversando lá, e a professora lá falou assim: antigamente, quando eu dava aula para as criancinhas pequenas, se a gente dissesse assim, fique aqui, porque se você sair, o bicho vai vir e vai lhe pegar. A criança ficava. Hoje em dia, se eu disser assim, fique aqui, porque se você sair, vai vir um bicho azul e vai lhe pegar. A criança puxa o celular, pesquisa no Google e diz assim, é mentira sua, professora. Ninguém vai me pegar. Antigamente era muito mais fácil ser cristão, porque não tinha as mídias sociais, né? A nossa única preocupação era estudar a Bíblia, e a influência de mídia que ainda tinha era a televisão, né? E nem era todo mundo que tinha televisão. Eu acredito que quando o irmão Elias chegou aqui para pregar a palavra, não sei quantos aqui já estavam nessa época, acredito que naquele tempo sair para dar estudo era muito mais fácil do que hoje, né? Porque você saía, as pessoas elas não tinham muitas diversões, muitas coisas, muitas mídias, elas podiam parar para ouvir. Hoje em dia, se você vai dar um estudo, a pessoa quer assistir a televisão, quer
mexendo no celular, as crianças estão mexendo no celular, estão brincando, e aí tudo se torna mais difícil. Hoje a gente vai aprender que não importa o tempo, se foi no passado, ou se é agora, ou se vai ser mais no finzinho do tempo. Nós temos que ser forte todo dia, porque o cristão ele tem que ser forte todo dia, irmãos. Pode ser que seja agora, que a nossa dificuldade seja agora, e pode ser que a nossa dificuldade, que quer nos tirar da igreja, seja mais na frente. E infelizmente, se for mais na frente, vai ser, quanto mais na frente vai ser pior, irmãos. Mais difícil a gente resistir. O sermão fala que para a gente ser forte, a gente tem que ser igual a Cristo, porque Cristo ele foi forte. Ele foi forte em estatura, em graça, em sabedoria, em graça diante dos homens, e ele mostrou uma coisa muito importante. Ele mostrou que a vida se desenvolve. Ele cresceu como criança, cresceu na palavra, cresceu ali na sociedade, pôde pregar. Então, irmãos, nós também temos que crescer espiritualmente. Embora a gente pense, não, eu já estou batizado, já está bom. Eu já passo a lição do meu PG, de vez em quando já está bom. Eu já sou da igreja, eu já prego uma vez a cada 2 meses, ou uma vez no mês, já está bom demais. Irmãos, a nossa vida espiritual ela tem que se desenvolver. Ela tem que crescer também, irmãos. O único limite imposto para o poder de Deus somos nós. E agora nós vamos falar sobre como crescer fortes no Senhor. Lá em Filipenses, abra aí, irmãos, Filipenses 1. Quem pode ler aí? Verso 6. Verso 9, leia o 9 também. Amém. Agora eu vou ler o verso 10. Verso 10 diz assim. Filipenses 1, verso 10. Para aprovar coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aqui ele está falando, irmãos, Filipenses 1, verso 6, 9 e 10, que para ser forte leva tempo, irmãos. O trabalho dele em nossas vidas é um processo. Uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor, talvez seja até um pastor conhecido de vocês. Ele disse que depois de 10 anos que ele era pastor, foi que ele foi se converter verdadeiramente a Cristo. Isso quer dizer, irmãos, que tem um processo. Que o Espírito Santo ele vai fazer um processo na nossa vida. Não é no dia que a gente se batiza que a gente vai ser um cristão forte, não, irmãos. Infelizmente. Lembra que lá no começo a gente tinha que passar pelos momentos difíceis, né? Como a gente leu aqui no começo? Na vida cristã é desse jeito, irmãos. Do mesmo jeito que a gente tem que passar por coisas difíceis na vida do dia a dia, aí, na nossa vida social normal, para que a gente possa aprender as coisas, na vida espiritual é do mesmo jeito. Para a gente se tornar forte, a gente tem que passar pelos momentos difíceis. Mas só que é nesses momentos difíceis que a gente vai aprender mais de Cristo. Ele tem um conselho em Eclesiastes que diz: jovem, aproveite a sua juventude, mas não se esqueça de que Deus vai lhe pedir conta de tudo. O que ele quer dizer é que você deve viver a sua idade responsavelmente. A gente só é jovem uma vez.
E a nossa vez é agora. Então, irmãos, temos que viver responsavelmente, mas entendendo que no final temos que prestar conta de tudo, né? Que Deus vai perguntar tudo que a gente fez. Estou falando aqui da nossa vida espiritual, né? Todo mundo aqui é jovem na vida espiritual, né? Então, irmãos, essa é a hora da gente aproveitar a nossa juventude para a gente buscar ser forte, para a gente buscar pregar a palavra de Deus. O crescimento espiritual depende de foco. Hebreus, abre aí, irmãos, Hebreus 8, Hebreus 5, irmãos, esconder Hebreus aqui na minha Bíblia. É depois de quem? Rapaz, e onde é Filemão, rapaz? Rapaz, achei foi Mateus. Tô longe, hein? Mateus? Ô, Mateus. Tô me lembrando do Mateus, viu? Tá falando com o Mateus ainda agora, me lembrei dele. 5, verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém. Vou ler bem devagarzinho o verso 8. Embora sendo filho, você percebeu aí que filho está com a letra maiúscula? Porque ele não está falando de qualquer filho, né? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E as coisas que ele sofreu aqui? Foram poucas ou muitas? E foi por essas coisas que ele aprendeu a obediência. Mas ele não aprendeu porque ele era desobediente antes. Ele aprendeu porque, verso 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele passou por isso tudo e aprendeu a ser obediente, não porque ele era desobediente, mas para nos ajudar a entender que é possível a gente ser obediente à palavra de Deus. Amém? E mais, irmãos. Jesus tinha um foco. Quando ele chegou aqui na terra, ele tinha um foco. O foco dele era salvar a humanidade. E embora puxasse ele para um lado, puxasse para o outro, e era briga, e era discussão por um lado, e gente invadindo o templo, e gente querendo matar ele, ele não desviou do foco. Nós também não podemos desviar do foco, irmão. O crescimento espiritual, para a gente ser forte, depende de foco. E depende de outra coisa também. O crescimento espiritual depende de experiência. João 15, verso 5. Verso 5 fala assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. É isso aí mesmo, né? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui ele estava falando para... Estava aqui com os apóstolos, né? E teve uma discussão ali que Pedro estava se achando, digamos assim, autossuficiente, né? Alguns capítulos antes aí, ele já estava se achando autossuficiente, já estava com Jesus há mais tempo. O pessoal considerava ele ali como o líder dos discípulos. E aí Jesus vai e solta esse verso aqui. Mas ele não disse para Pedro, não. Ele estava pregando e disse assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Não importa o esforço que a gente faça, irmãos. Sem Cristo a gente não pode fazer nada. Se a gente acha que faz muita coisa, que prega, canta, dá estudo, ora,
Mas se a gente não tem Cristo, então quer dizer que a gente não está fazendo nada. Infelizmente, né? O crescimento espiritual, e acrescentando uma coisa, porque essa obra aqui não é nossa, irmãos, é de Cristo. E se a gente não está, se Cristo não está nos usando para fazer essa obra, quer dizer que a gente está fazendo uma obra para nós mesmos, para crescer o nosso nome. E Cristo é bem claro em dizer que sem Ele nada podemos fazer. Por quê? Porque é Ele que nos dá a força, é Ele que nos ajuda, é Ele que bota as palavras na nossa boca para que a gente possa pregar para as pessoas. O crescimento espiritual depende de atitude. Então, na experiência aqui ainda, né? Depende de experiência. Pedro ele já tinha muita experiência, mas só que a vida cristã ela não é fácil. Tem até um escritor que diz que a vida de cristão não é fácil, é impossível, não é difícil, ela é impossível. Só que Jesus diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Isso quer dizer que nós estamos ligados em Cristo. E se Ele consegue, nós também conseguimos, irmãos. Se Ele consegue nos ajudar, nos dar força, nós também podemos dar força aos outros, ajudar, dar as mãos. Irmãos, para chegar na vida cristã perfeita, embora acho que eu não conheci nenhum ainda, né? Para que a gente possa chegar lá, ser forte, a gente precisa de experiência, a gente precisa passar pela experiência. Para ser um bom cantor aqui na igreja, estou nem falando de ser um profissional não, estou falando de ser uma pessoa que tira o serviço de cântico direito, faz parte especial. É preciso começar. Para pregar bem, pregar nas outras igrejas e por aí, e ser um bom pregador, é preciso pregar a primeira vez, irmão. Precisa ter experiência. Se você se batiza hoje, você não vai sabendo de tudo, sabendo pregar, cantar. Você vai aprender aos pouquinhos. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Quem entra na igreja e vai começar a fazer as coisas, eu vejo aqui que a Vitória ela tem muita vontade de fazer as coisas, né? De ajudar, sempre faz dinâmica. Mas quem entra na igreja a primeira vez, se batiza, você que se batizou, você vai, a maioria foi pregar, uns foram cantar, outros foram ficar na porta. Mas você errou alguma vez, irmãos? Você foi ficar na porta e o irmão disse, ó, quando for para ficar na porta, você fica aqui, em pé. E por acaso lá você errou, foi do outro lado. Você já errou? Já fez alguma coisa assim? Já foi cantar aqui na frente e errou a nota musical? Errou o tempo? Por quê? Porque a gente precisa de experiência, irmão. Ninguém tem uma história aqui do avião, já eu conto para vocês. Ninguém pega um avião daqueles lá e entrega na mão de uma pessoa que começou ontem a pilotar. Tem uma história aqui que diz que um funcionário de limpeza, essa história não é verídica não, irmãos, é só uma ilustração aqui para a gente entender que a vida espiritual, para ser forte, precisa ter experiência, aos poucos, é na prática. Ele estava limpando o avião, limpando lá o aeroporto, aí foi limpar o avião, aí ele percebeu que não tinha ninguém no avião, ele estava sozinho limpando o avião. Aí ele disse, agora eu vou realizar meu sonho, eu vou sentar ali na cadeira do piloto. Sentou lá, aí tinha um livro lá do lado, Como Pilotar o Avião. Aí ele pegou o livro e abriu. Como Pilotar o Avião, volume 1. Abriu a página. Primeiro, puxe a alavanca à sua direita e aperte o botão verde. E ele, muito animado, puxou a alavanca e apertou o botão verde. Ligou os motores. Aí ele continuou lendo. Rapaz, ligou o motor. Agora aperte o botão laranja para o avião começar a correr na pista. Ele, rapaz, a vida é só uma. E lá vai o avião correndo na pista. Ele, agora puxe o manche para o avião poder voar. Ele, quem disse que eu não era piloto? Puxou o manche e o avião começou a voar. E aí depois ele passou para a próxima página. Sim, agora aperte o botão azul para levantar as rodas do avião, para o avião poder voar melhor. Aí ele apertou lá. E agora que o avião estava bom, ó. Aí ele deu uma volta, foi longe no avião. Talvez eu ia até por aqui, né? Aí quando ele ia chegando, dando a volta, ele ia chegando no aeroporto pelo outro lado.
Aí ele percebeu que o livro já estava chegando na última página. Disse assim, rapaz, será que na última página eles vão ensinar a pousar o avião? Aí ele abriu a última página e disse assim, agora para aprender a pousar o avião, compre o volume 2. Aí deu ruim, viu? Aí ficou ruim para ele. Por quê, irmão? Porque só se aprende as coisas com experiência, irmãos. Para aprender a pregar, tem que pregar um bocado de vez, irmão. Para dar estudo bem, tem que dar estudo um bocado de vez. Para pilotar um avião, tem que pilotar um bocado de vez, né? A pessoa nem começa pilotando, não. Começa só vendo o outro pilotar, né? O crescimento espiritual também depende de atitude, irmãos. O povo de Israel, ele passou 40 anos rodeando o deserto, andando em círculo lá no deserto, até aquela geração morrer. E as crianças, elas puderam ver ali as pedras, eles passaram por aquelas pedras, e daqui uns 2 anos passaram de novo naquelas pedras, que há 6 meses passaram de novo, e eles começaram a se perguntar, né? Será que nós não vamos entrar nessa terra prometida? Infelizmente, para aquela geração que se passou, não conseguiu entrar. Mas uma coisa foi importante. Vou ler aqui. Você ouviu pessoas dizerem, passamos por isso uma vez, outra vez e mais outra vez. É sempre a mesma coisa, até que mudem suas atitudes sobre o que Deus está fazendo e recorram a Ele. Para que a gente consiga evoluir na vida espiritual, irmãos, a gente precisa buscar Deus e mudar as nossas atitudes. Se eu quero fazer alguma coisa para Deus, eu preciso mudar minhas atitudes. 2 elementos são necessários para manter a vida equilibrada: paz e pressão. Embora o mundo hoje ele busque a paz que o mundo busca é dinheiro, é ter uma casa boa, confortável, estar bem financeiramente e socialmente. Mas Deus diz assim, a minha paz te dou, mas não como o mundo dá, porque essa paz aí do mundo ela não é verdadeira. A paz verdadeira, só quem pode dar é Deus. Amém? Já estou chegando na conclusão, viu? Tem 1 minuto aí para terminar. Qualquer que seja a situação pela qual você está passando, lembre-se, você está crescendo. Não esqueça que viver é crescer. Essa partezinha aqui é direcionada para nós, nossos irmãos, né? Certa vez, a última recomendação de Pedro a seus leitores foi... Vocês lembram qual foi a última recomendação de Pedro? Na última carta, nos últimos versos, o último conselho que ele deu? Ele disse, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Estava dizendo que era importante a pessoa crescer, o cristão crescer. Que aqueles que ele pregou, que tinham um pouquinho de conhecimento, precisavam evoluir. Aqueles que tinham 2 membros da família já cristãos, precisavam pregar para o resto. Aqueles que naquela cidade já tinham igreja, precisavam ter 2. E certa vez, fazendo aqui chegando na conclusão, certa vez Jesus estava falando sobre humildade. É muito importante a gente ser humilde, irmãos, muito importante. Porque o cristão mais forte é o mais humilde. Amém? Quanto mais forte você é, mais humilde você é. E quanto mais egoísta você é, mais fraco você é. Jesus falou de humildade algumas vezes na Bíblia, mas 2 vezes eu acho muito importante. Uma, ele falou que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. Ele não estava dizendo que a religião não valia nada. Ele não estava dizendo que guardar o sábado, que aquilo tudo não valia nada. Ele estava dizendo que essa religião, a pregação, o sábado, tudo isso é em prol de ajudar os necessitados. E aí tem 2 classes de necessitados. Os que passam fome, passam dificuldades financeiras, que a gente pode ajudar também.
E tem os necessitados espirituais, que é aqueles que precisam ter a palavra de Deus sendo levada a eles. Então, irmãos, toda a religião, tudo isso se resume em ajudar os necessitados. Levar a palavra para esses necessitados, os necessitados espirituais. E também para os necessitados de alimento, de comida, né? E Jesus também fala noutra parte muito importante. Ele estava reunido com os discípulos e ali começou aquela discussão entre os discípulos, né? Quem era maior? E um começou a dizer, não, eu e meu irmão aqui, a gente anda com Cristo, estão dizendo aí que a gente é os preferidos de Jesus, a gente é claro que a gente é o maior. E talvez o outro diz, não, mas quem toma conta do dinheiro todinho sou eu. Eu tenho muito mais experiência do que vocês, eu sou melhor do que vocês, o bonzão aqui sou eu. E começou aquela discussão. E vocês se lembram o que Jesus disse? Jesus disse assim, olha, vocês estão vendo aqueles que estão comendo na mesa e estão vendo aqueles que estão servindo? Ele disse, sim, estamos vendo. Pois eu sou igual ao que está servindo. E aí foi ruim para os discípulos, né? Porque eles achavam que eles precisavam ser servidos, porque eles eram o maior. E para eles o maior era Jesus, era o exemplo, era todos. E aí eles começaram a pensar, não, Jesus tem que ser servido. As pessoas têm que adorar Ele, tem que vir e a gente faz tudo por Ele. Jesus disse assim, não, eu sou o que serve. Se você quer ser igual a mim, seja humilde e sirva aos outros. Eu estava pensando, quando eu estava lendo esse sermão, que se algum de nós se desviar, a gente precisa de humildade para voltar, sabia? Todo mundo que voltou não precisou ser humilde para voltar? Chegar aqui e dizer, olha, eu errei, não para os irmãos, né, mas para Deus. Precisou orar, dizer, Senhor, eu errei, quero voltar, me mude. Agora eu lhe pergunto, se a gente não é humilde aqui dentro da igreja, como é que a gente vai aprender a ser humilde? Só quando a vida dá umas porradas na gente lá fora, né? Infelizmente é isso que acontece, irmãos. Quando a gente estiver lá fora, abandonado, sofrido, é lá que a gente vai aprender a ser humilde. Mas Cristo ele dá a oportunidade de a gente aprender a ser humilde aqui. Servindo os outros, servindo os irmãos, servindo os necessitados de alimento e os necessitados espirituais. Embora, irmãos, não seja fácil ser humilde, nós precisamos buscar e colocar em prática. Imagine que tem duas coisas, duas plantas. Eu vou usar aqui um pé de murici, todo mundo conhece, né? E a outra eu vou usar um pé de couve. Quando vem o vento, qual é o primeiro que se arranca, o que vira? Quem é que sofre mais na chuva? Aquela chuva grossa? Agora a sua vida espiritual, irmãos. Você quer que ela pareça com um pé de couve? Ou quer que ela pareça com um pezão de murici? Para a gente ser forte, irmãos, a gente tem que ser humilde, buscar a Deus e firmar nossas raízes, irmãos. Amém? Colocando tudo isso em prática a cada dia. Uma última coisa. Eu estava pensando que quando a gente se afasta de Deus, digamos que um de vocês se afaste. Tomara que não aconteça. Quando a gente estiver lá fora, que a vida bater na gente, que a gente estiver sofrendo, desanimado, a gente vai orar a Deus e vai querer voltar. Agora imagine uma pessoa que nunca passou pela igreja, nunca conheceu Cristo, nunca estudou a Bíblia, talvez até conheça de Bíblia, mas não ora, não busca. Quando essa pessoa quiser voltar, ela vai voltar para onde? Pessoa que caiu no mundo da bebida, está nas drogas, sofrendo, afastado, ela quer voltar. Mas ela vai voltar para onde? Se nós não pregamos para elas. Irmão, se a gente não pregar para as pessoas, elas não vão ter nem a oportunidade de entrar. Que dirá de voltar? Hoje o nosso sermão é: vamos pregar a palavra de Deus, vamos buscar ser forte,
forte novamente. Por quê? Porque Cristo nos faz forte para que possamos trazer pessoas para ouvir a palavra dele e para buscar a salvação. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Tem uma música no final ou não? Se não tiver, vamos cantar o 32. Santo Deus, Santo Pai que está nos céus, te agradecemos porque nessa noite o Senhor falou conosco, Senhor. Te agradecemos porque a Tua palavra foi aberta e ali os textos puderam falar conosco, falar com o nosso coração, Senhor. Te pedimos que o Senhor amoleça o nosso coração, Senhor. Se preciso for, faça igual Davi pediu, Senhor. Coloque em nós um novo coração, Senhor. Sabemos que a nossa mente e o nosso coração, aqui nesse mundo, ele é muito corrompido, muito falho, muitas vezes se esquecemos de Ti, se esquecemos do nosso próximo, dos necessitados, mas que o Senhor possa fazer de nós, Senhor, pessoas ativas na Tua obra, Senhor. Muda a nossa mente, Senhor. Traga novamente aqueles que se afastaram dos Teus caminhos, Senhor. Não deixe aqueles que estão querendo se afastar, estão perto de se afastar, não deixe, Senhor. Põe neles um novo espírito, uma vontade de participar, de estar na Tua obra, Senhor. Cuida de cada um de nós, nos perdoe pelos nossos erros, que são muitos. Nos ajuda que nesse sábado nossa mente possa ser voltada para as Tuas coisas, Senhor. Abençoe a continuação dessa semana de oração jovem e que possa, Senhor, durante essa semana, mais pregações ter entrado no coração das pessoas e que ali elas possam aprender, Senhor, a ser cristãos fortes, pessoas que não temem a batalha e que vão estar contigo no céu, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa noite a buscar mais a Tua palavra, a orar mais e que o Senhor permaneça conosco durante esse sábado,
para que possamos estar junto a Ti também lá no céu. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem merenda? Tem? Amém.